Então vamos à palavra de Deus. Vamos abrir a palavra em João capítulo 8. Nós estamos naquela série de meditação de João. Então João capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo de número 37. João 8, 37 diante. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveríeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu vos digo a verdade, não credes? Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Para quem Jesus Cristo está falando estas palavras? Nós estamos nesse capítulo 8 de João, já há bastantes sextas-feiras. E Jesus está falando com aquele auditório, aquele monte de pessoas que estão debaixo da lei, são religiosos. Eles vêm das sinagogas, existe uma liderança religiosa. Essa liderança se opõe grandemente a Jesus Cristo, não aceita, não crê em Jesus Cristo. A intenção dessa liderança é matar Jesus Cristo. E eles se opõem a Jesus Cristo. Nas pregações anteriores nós falamos, Jesus declarou que era a luz do mundo, aquele que cresce nele não andaria nas trevas, teria a luz da vida. Depois Jesus Cristo disse: olha, vocês são aqui da terra, eu vim de uma outra dimensão, eu vim lá de cima. Vocês são aqui de baixo, eu daqui não sou. Vocês são da terra, eu não sou da terra. Depois Jesus Cristo disse àqueles judeus que haviam crido nele: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente os meus discípulos, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. Agora eles disseram: não, nós não somos escravos de ninguém, como libertar? E aí Jesus entra nesse texto que nós lemos. Eles disseram: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Então Jesus responde: eu sei que vocês são descendência de Abraão, mas vocês procuram matar-me, porque vocês não praticam as obras de Abraão. Abraão praticou as suas obras, vocês estão fazendo coisas totalmente diferentes dele. E aí Jesus Cristo chega nesse ponto que nós vamos trabalhar hoje. Olha, isso aqui é uma coisa forte. Eu sei que para crentes novos, muitos na internet que são novos, talvez vão ter um pouco de dificuldade de entender o que nós vamos falar. Vão achar isso até um pouco agressivo, né? Um pouco estranho. Mas os irmãos mais novos tenham paciência. O crescimento vem devagar. Mas os mais velhos vão entender o que eu vou dizer. Então Jesus Cristo diz no versículo 43, olha lá: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E qual a razão?
Aí ele diz: vós sois do diabo. Repare bem. Vamos recapitular. Para quem Jesus Cristo está dizendo que são do diabo? Eles não estavam debaixo da lei, debaixo do Velho Testamento, eles não eram discípulos de Moisés. Eles não iam na sinagoga, não tem aqui uma liderança religiosa. Eles não estão dentro de um sistema religioso. Sim, tudo isso eles estão vivendo. Mas o que Jesus Cristo diz? Vocês são do diabo. E diz o quê? Que é o vosso pai. E vocês querem satisfazer-lhes o desejo. Como é que aquelas pessoas iriam fazer o desejo do diabo que Jesus Cristo está dizendo que é o pai deles? O que eles queriam fazer? Matar Jesus, rejeitar Jesus, ser contra Jesus, não acreditar em Jesus Cristo. Isso era o desejo do coração das pessoas. Mas Jesus Cristo está dizendo: vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai, que era o diabo, porque isso era o desejo do diabo. Deixa eu ler de novo. Versículo 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Olha lá. Porque é mentiroso e pai. Ele é pai da mentira. O diabo é o criador, é o pai da mentira. Mas por que Jesus afirma tão fortemente: o diabo é o vosso pai? Então quer dizer que o diabo tem filhos? Tem filhos. E nós encontramos muitos filhos do diabo na palavra de Deus, na Bíblia, né? Então aquele povo que era contra Jesus, queria matar Jesus, não ouvia, não entendia, rejeitava o que Jesus Cristo estava dizendo. Jesus falou que eles eram filhos do diabo. Então vamos trabalhar nesse pensamento. Pode o diabo ter filhos aqui na terra? Pode o diabo ter sementes malignas aqui na terra? Pode. Então vamos trabalhar aqui em vários textos da palavra de Deus ligados nisso que Jesus Cristo está dizendo. Eu quero dizer de novo, o que Jesus Cristo disse? Vós sois do diabo, que é o vosso pai. O pai é o que gera o filho. Então o diabo gerou essa gente aqui. Você tem que entender isso, né? Parece uma coisa assim, que esquisito. Não, é isso mesmo que Jesus Cristo está dizendo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e esse comportamento de vocês querem com isso satisfazer os desejos do diabo. Então vamos trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá. Mateus capítulo 13, vamos ver uma parábola lá, para nós entendermos que existem os filhos do diabo. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Nós vamos ler aqui a parábola do joio, uma parábola muito importante. O que é uma parábola? Quando Jesus Cristo queria revelar uma verdade no mundo espiritual, uma realidade no mundo espiritual, uma verdade, então Jesus usava uma parábola para retratar como a coisa era no mundo espiritual, para revelar verdades ocultas do mundo espiritual. Então ele disse certa vez: olha, o reino dos céus é como um grão de mostarda, uma coisinha pequena, mas quando ele é plantado na terra se torna uma grande hortaliça, de sorte que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Ele está dizendo assim: o reino de Deus parece uma coisa tão pequena, quando a pessoa recebe, cai aquela sementinha como um grão de mostarda. Mas quando aquilo cresce, se torna uma coisa extraordinária no coração da pessoa. Ele também citou o grão de mostarda, dizendo que se tiver fé como o grão de mostarda, ele também citou isso. Mas agora, então o que é uma parábola? São ilustrações que Jesus Cristo teve para revelar verdades espirituais. Então, Mateus capítulo 13, versículo 24, olha lá. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante. Então ele está dizendo, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante, é uma coisa parecida. O que eu vou falar para vocês é como é o reino dos céus. É semelhante a isso aqui que eu vou dizer para vocês. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então o homem preparou um campo e pôs
semente boa lá. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Então o homem preparou um campo e pôs semente boa. Mas veio o inimigo e semeou lá no meio da semente boa o joio, uma semente ruim. Uma semente, e se ausentou e se ocultou. Ninguém sabia que isso tinha acontecido. Olha o resultado. Versículo 26, e quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, querem que vamos arrancar, quer que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. O que Jesus Cristo está querendo dizer? O homem semeou no campo dele semente boa. Mas veio o inimigo e semeou lá uma semente ruim. E se ocultou. E quando começou a germinar e crescer a erva, o que aconteceu? Apareceu o que era bom. Mas apareceu também o que era ruim. Bem juntinho, envolvido naquilo que era bom. Pensa na igreja um pouquinho. Você acha que todo mundo da igreja, todo mundo é semente boa? Você acha que esse monte de igrejas, ministérios, você acha que tudo isso é semente boa? Que inimigo é esse que lá na surdina da noite foi semear uma coisa ruim? Repare bem no joio. O joio ele parece trigo, mas não dá trigo. E o que acontece com o joio? Se você planta joio junto com o trigo, o joio entrelaça as raízes com as raízes do trigo no mesmo solo. Então se você chegar no joio e for puxar, o que vai acontecer? Você vai arrancar a raiz do trigo, vai matar o trigo ali também. E o joio tem aparência com o trigo, são parecidíssimos. O que é o joio? Esses são os filhos do diabo plantados, presta atenção. Tem que ser cuidadoso em falar isso. A pessoa pensa que obra do diabo é macumba, olho gordo, inveja, é idolatria, feitiçaria. Sim, tudo isso é obra do diabo. Mas nós estamos lidando com um ser que já existia antes que o planeta Terra fosse criado. Você entende ou não? Nós estamos lidando com um ser que ele não era diabo, ele era um querubim. E ele viveu nos céus, ele fez parte dos louvores a Deus, ele conhece os céus. Conhece as regiões celestiais. Ele tem uma sabedoria muito grande de Deus. Ele é mais inteligente do que os homens. Então, quando ele quis ser igual a Deus, como eu já te expliquei isso, que ele se tornou o diabo, ele foi amaldiçoado por Deus, mas ele trouxe muito conhecimento. Coisas que o homem não tem. Então nenhum homem, por mais inteligente que seja, é capaz de vencer o diabo na inteligência. Porque ele bate a inteligência de qualquer ser humano. Ele é muito inteligente, mesmo caído, mesmo amaldiçoado, que foi amaldiçoado por Deus. Então não tem um homem que é páreo para vencer o diabo. Por isso que Deus teve que se transformar num homem, vir como homem, e como um homem perfeito venceu o diabo, porque não tinha um na terra capaz de vencer o diabo. Olha lá em Gênesis 3, ele veio lá, né? Deve ter sido a primeira sessão espírita, ele se incorporou na serpente e veio falar. O que era a serpente? Eva não teve medo da serpente, não achou estranha, conversou com ela. A serpente devia ser vista por Eva todo dia passando por ali, é a coisa mais comum. E o que ele fez ali para o primeiro casal? Já tentou tirá-los da palavra de Deus, levá-los a pecar e desobedecer a Deus. E o primeiro Adão já caiu ali, foi enganado. Depois Deus fala, através de Paulo, o homem não foi enganado, mas a serpente, né, enganou a mulher foi enganada. Não desfavorecendo a mulher, não é isso.
Eu vou te falar uma coisa, tomara que você compreenda. A maior parte do que essas igrejas pregam, que é obra do diabo, é coisa fraca, é café pequeno. É feitiçaria, macumbaria, alguns demônios se manifestam. Eles acham que é obra do diabo, é só isso. O diabo é o pai da mentira. Então, qual a tática dele? Repare bem. Como é que Israel foi vencido no Velho Testamento? Quando o inimigo vinha e tentava combater belicamente as guerras contra Israel, Israel prevalecia. Então, o que os inimigos começaram a fazer para debilitar o povo de Israel e vencer Israel? Começaram a fazer com que suas mulheres, presta atenção nisso, em vez de ir lá com espada, lutar, o que eles faziam? Eles começaram a mostrar as mulheres bonitas para os homens de Israel, que começaram a cobiçar elas, e começaram a casar com elas, criar filhos, e elas traziam toda a cultura e o Deus da nação delas. Como é que Israel ficou enfraquecido? Quando eles começaram a se misturar com os demais povos, e as mulheres foram lá, e se envolveram com os homens de Israel, tiveram filhos, criaram famílias, e elas trouxeram a culturas e o falso Deus para dentro de Israel, sem guerra. Os inimigos descobriram isso. Como é que eles minaram Sansão? Sansão, no meio do povo de Israel, tinha muitas mulheres bonitas. Como é que eles venceram Sansão? Não foi lá uma Dalila que apareceu lá, que não fazia parte do povo de Israel, uma mulher bonita, atraente, inteligente, né? E como que descobriu o segredo dele, né? Deita aqui, Sansão, na minha perna, dormia com ele. E descobriu. Como é que Sansão foi minado? Não foi na base da guerra, ninguém vencia ele. Foi minado quando se envolveu com gente estranha. Vocês estão entendendo? Então, quando o povo, presta atenção, por isso que a gente fala assim, a moça vem, eu vou casar, eu falo assim, é de Deus, está na igreja? Não está, mas... Então você pode casar. Mas se você quiser continuar firme, ele não tem nenhum conceito de fé, você vai ter um grande problema, porque depois que você casar, se ele não quiser vir na igreja, ou então quando você tiver um filho, você quer trazer o filho para a igreja, ele não quer, está dividido, está mesclado, você vai ter muito problema na sua vida. Vocês estão entendendo ou não? Então, como Israel enfraqueceu? Porque se introduziu lá as filhas dos inimigos, aí começaram a trazer os deuses, os costumes, e foram pervertendo a nação de Israel, sem guerra. Esse homem plantou um campo, semente boa. O inimigo veio e plantou semente ruim. Apareceu tudo juntinho, as raízes entrelaçadas, misturadas. Qual é a tática do diabo? No começo o diabo queria matar os cristãos, jogar os cristãos na cova dos leões, não é? Mandava matar todo mundo, aquela coisa toda, aquela perseguição. Depois ele viu que não dava certo. O que ele começou a fazer? Introduzia a política, as coisas lentamente no meio dos cristãos, no meio da igreja. E ser plantar o joio lá no meio. Então, para perverter o evangelho, para enganar, para tirar a pureza do evangelho, o que o diabo faz? Os salvos são a semente boa, o trigo plantado por Deus. Agora ele vem com a inteligência dele e planta um monte de joio, com falsa doutrina, no meio da igreja. Olha aqui no nosso Brasil, quanta igreja, em vez de pôr certos nomes que tem, tinha que ser assim, puro joio. Olha, devia ser joio puro. Em vez de fogo puro, joio puro. Tinha que ser isso, porque o que eles pregam é pregação de joio, confundem, né? A tática do diabo então é se infiltrar no meio do evangelho. Presta atenção. Plantar semente ruim para mesclar a coisa inteira, ficar tudo mesclado. Você vai arrancar o joio, está entrelaçado na raiz do trigo, arranca o outro junto, se perde os dois. Efésios 4 diz assim: Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Com qual finalidade? Ao aperfeiçoamento dos santos. Isso é o corpo de Cristo. Agora o diabo também levantou a mesma coisa. Os apóstolos dele, os evangelistas, os pastores, os comerciantes, os mestres. Com qual finalidade?
contaminação do corpo de Cristo. Joio e trigo é quase a mesma coisa, só o fruto revela o que é um e o que é o outro. Mas são plantas parecidas e entrelaçadas. Então o diabo levantou um monte de apóstolos que você está vendo na mídia. Levantou esse monte de igreja que cresce que nem pé de chuchu, né? Os caras fazem umas macumbas, umas coisas, todo mundo gosta e aplaude e dá todo o dinheiro para eles. Eles crescem, né? Enquanto o evangelho verdadeiro está oculto, mirradinho, parece pequeno. Ninguém gosta de pregar muito porque não dá muito lucro. Então, o joio são os filhos do diabo. Jesus está dizendo, reparem, para quem ele está dizendo, vós sois do diabo que é o vosso pai? Para gente cheia de religião, religião dada por Deus a Moisés lá no passado, que virou um sistema. Está bem claro? Eles são religiosos, eles estão na sinagoga, eles estão com o Velho Testamento na mão, eles vão ouvir todo sábado na sinagoga a palavra do Velho Testamento, eles estão no templo fazendo as coisas, mas Jesus Cristo disse o quê? Vocês são tudo de diabo. O diabo é o pai de vocês e vocês querem satisfazer os desejos dele. Então, pelo amor de Deus, entenda isso. Por isso que você tem que tomar cuidado com o que ouve, com quem se envolve. Não fica na internet vasculhando tudo quanto é coisa, ouvindo tudo quanto é lixo. Não, deixa a internet um pouco de lado. Tem tanto joio pregando, tem tanto joio mistificando. Calma, tem o que é bom também, mas o novo não está preparado para certas coisas. Qual forma de estragar o verdadeiro evangelho? Que ele não é estragado, ele só é oculto. Levantou um monte de apóstolos, joio, profeta, criaram essa macumbaria, essa feitiçaria, deu bastante dinheiro para certas lideranças que são filhos do diabo, porque o que eles pregam revelam que são filhos do diabo, estão satisfazendo o desejo do diabo, se envolveram com a política, igrejas enormes aqui no Brasil, têm partido no governo, estão cheios de política até o pescoço, é tudo filho do diabo. E minaram o evangelho, gente. Vocês enxergam isso comigo ou não? Quando o campo deu, os servos falaram assim, mas o senhor não semeou a semente boa? Mas o inimigo veio lá, ó, e semeou a semente ruim. Deixa crescer tudo junto, deixa crescer tudo junto. Na hora da colheita é que vai ver quem é quem. Então presta atenção, tudo que é falsa doutrina, meus irmãos, tudo que é perversão, tudo que esconde a palavra da cruz, que esconde o sacrifício perfeito, toda igreja que não tem como fundamento de fé só Jesus Cristo e a obra da cruz, o oposto, toda essa igreja com esse monte de coisa orada, ungida, benzida, esses caras fanatizados da televisão, é tudo joio. Pode olhar que eu estou tudo esses ralamantura e ralamacá, gente virando cambalhota, bate cabeça, só revela, não tem ensino de nada. É tudo joio, mas estão tudo dentro da igreja envolvido, entrelaçado com o evangelho. Entrelaçado com o evangelho. Estão dentro de um sistema religioso cuja finalidade principal é ocultar Jesus Cristo e a obra da cruz. É esconder das pessoas isso. Qual era o desejo daquele povo ali? Eles eram contra Jesus, queriam matar Jesus, eliminar Jesus. Qual é o desejo desse joio? Eliminar a cruz. Não, nosso negócio é o que a gente faz aqui, é o nosso culto, é o nosso templo, é o nosso manto orado, é a nossa sarça, é a nossa chave, é isso que vai resolver o seu problema. Deus vai te responder e dá o dinheiro, dá o sacrifício, o voto, manda, é isso. Será que vocês estão enxergando o que eu estou dizendo? Ou você está, né, vou brincar com você, está ligado, né? Está ligado? Então a obra do diabo é esconder o evangelho, é ocultar, é se introduzir no meio da igreja, criar tanta coisa que não é evangelho, manter todo mundo tonto, embriagado por esse evangelho falso, correndo atrás de ilusão.
E a obra da cruz escondido, o sacrifício perfeito escondido, escondido. Agora, se quiser progredir nesse sistema, tem que usar essa fórmula do capeta. Porque senão não cresce, não tem dinheiro. Não vai. Vocês estão entendendo ou não? O próprio diabo, me desculpe falar isso, através do joio enche essa gente de dinheiro. Chega no verdadeiro evangelho, a pessoa não tem coragem de dar quase nada. Mas chega para o joio, o cara vende o carro e dá, acreditando. Tem coragem. Vocês entendem isso ou não? Porque quanto mais esse evangelho joio crescer, mais oculto, mais escondido vai ficando a verdade. Poucos vão chegar, só os chamados é que vão entender, vão crer, vão ser salvos de verdade. Então, vamos ler a parábola de novo, né? Depois vamos pular para outro texto. Outra vez lhe propôs, dizendo: o reino dos céus, olha, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem o joio? Ele respondeu: o inimigo fez isso. Aí os servos: queremos que vamos arrancar o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo vai ser recolhido no celeiro. Então está tudo junto. Feliz daquele que entendeu o evangelho, que conhece o evangelho da graça de Deus, que é uma pessoa salva. Essa tem discernimento do que é joio. Essa tem discernimento do que da igreja que é joio, do apóstolo que tem discernimento daquilo que é joio. Tem ou não tem? Tem discernimento. Então deixa, está tudo misturado, deixa crescer junto, deixa. Lembrando que Jesus Cristo disse o que para eles? Vosso pai é o diabo. Eles eram filhos do diabo. Vamos em frente, Atos capítulo 13. Vamos para Atos capítulo 13 encontrar outro filho do diabo ali. Atos capítulo 13, nós vamos ler versículo 4 em diante. Barnabé e Paulo, que é Saulo, né? Atos 13, 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. E tendo chamado Barnabé e Paulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimás. Elimás é o Bar-Jesus, olha lá, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, lá, inimigo de toda justiça. Olha, repare bem, olha que Paulo fala para ele, cheio do Espírito Santo. Filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Um mágico, um judeu, olha, repare bem, um judeu que conhece o Velho Testamento, que conhece sinagoga, que está na sinagoga ouvindo, só que ele era mágico.
O que é o mágico? O mágico é esses que trazem esses encantamentos para envolver as pessoas, criam coisas de ilusão que não existe, né? Mexe com magia, com coisas ocultas. Olha, você quer ver mágico? Olha aqui em algumas igrejas aqui de São Paulo, os caras são mágicos. São mágicos, feiticeiros, macumbeiros, porque eles fazem isso nos cultos deles. E não pregam o evangelho, não pregam a palavra de Deus. E mantém esse Sérgio Paulo Procon ser um homem de autoridade. Esse mágico mantinha esse homem sob o controle dele, com as suas magias, com as suas feitiçarias, com as suas coisas. Olha os cultos que nós temos em certas igrejas. Eu não estou falando mal da igreja, eu preciso defender o evangelho. Nem eu preciso defender o evangelho, quem defende é Deus. Mas preciso falar isso. Olha certas igrejas que é verdadeiro culto de macumba lá dentro, gente rodando, cambaleando, rodando, o que se faz, as coisas que se entregam, são verdadeiras macumbas, rituais de macumbas lá dentro. É tipo de gente assim, fazendo magia, né? Alguns estudando hipnotismo, pelo amor de Deus, tendo aula de hipnose, presta atenção, eu estou falando isso com conhecimento de causa. Tendo aula de hipnose, aprendendo para ali na frente hipnotizar alguém, trabalhar na hipnose. Isso não é Espírito Santo nem aqui nem na China. São tudo esses mágicos do diabo, são filhos do diabo. E o que esse Elimás está fazendo? Ele não quer que o procônsul é gente do dinheiro, gente inteligente, gente de autoridade. O que esse mágico extraía dele? Não quer perder. Opunha-se Elimás o mágico, porque assim interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado cheio do Espírito Santo, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo. Então quer dizer que esse Elimás que praticava essas magias, essas coisas todas, que hipnotizava, era filho do diabo. Não está escrito aqui? O diabo era o pai dele. Olha um joião aqui, é um pezão bonito de joio. Fazendo mágica, encantamento, dentro da Dudu, né? Criando ilusão, dominando uma autoridade. Vocês estão entendendo ou não? Provavelmente extraindo muitos recursos financeiros, porque ele era mágico. E o que ele fazia? Ele se opunha à verdade. Olha o que Paulo disse para ele. Olha o que Paulo disse para ele. Ó filho do diabo, lá, cheio de todo engano. Olha a característica dessa gente. Cheio de todo engano e malícia. Você vê eles falando certas coisas em certos programas de televisão, você vê que aquilo é uma malícia, uma segunda intenção. Você vê, mandaram um videozinho que já tinha visto. O cara chega assim: não aguento mais. Uma grande luta, você não sabe o que eu passo. Só preciso de 10 milhões. Aquele choro sem lágrima, força, aquele teatro, aquela malícia. Vocês entendem quem chora muito por aqui, não? Aquilo é uma farsa. Aquilo é uma farsa, meus irmãos. Aquele choro, toda hora tudo chorando, aquela coisa. É a malícia. Ele sabe que por trás tem tanta gente incauta, ignorante, que não conhece a verdade, que vão dar tudo que tem e endeusar ele. Para ele comprar, não, deixa para lá, não vou falar não, né? Você já sabe, né? Olha lá, cheio de todo engano, malícia, olha lá, inimigo da justiça. Essa pessoa é inimiga da justiça. Posso dizer nos dois aspectos, tanto a justiça terrena, como a justificação que vem da cruz. É inimigo da justiça, é inimigo da justiça. Anulam a justiça da cruz totalmente. Inimigo, olha lá, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. O que ele faz? Perverte os retos caminhos do Senhor. Então, existe uma perversão dos retos caminhos do Senhor.
Então, quando você vê esse monte de gente, que nem eu falei da vez passada, um monte de pacotinho de cimento consagrado, pacotinho de sabão em pó, sabão do lavandeiro, campanha. Quando você vê essas igrejas distribuindo essas coisas, esses pregadores de televisão falando isso, são que nem esse Ilimasa. Quando você vê essas igrejas que promovem isso, você pode ver que eles, às vezes no altar tem uma enorme cruz lá, mas não falam nada da cruz de Jesus Cristo. Esses são os mágicos, os feiticeiros, os que corrompem a verdade, os que enganam. São os filhos do diabo com a Bíblia na mão. Isso é forte, vai. Isso que eu estou falando é difícil alguém falar. Mas são os filhos do diabo com a Bíblia na mão e querem satisfazer os desejos do diabo. Quais eram os desejos do diabo com aquele povo contra Jesus? Matar Jesus. E contra ele, não acreditar nele, tirar a vida dele, excluí-lo dali, excluí-lo da religião. Essa gente faz isso, quer anular a obra da cruz, anular a cruz, excluir o evangelho, pôr para todo mundo crer o que eles querem que as pessoas creiam. Filho do diabo, cheio de todo engano, malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor? Agora aqui Paulo diz que ele ia ficar cego, ele ficou. Esses já estão cegos há muito tempo. Já estão cegos há muito tempo. São os filhos do diabo. Paulo não disse que ele era filho do diabo? Hã? Vocês entendem isso, queridos? Quem são os filhos do diabo? O joio, plantado bem no meio da igreja. É o reino dos céus, é assim Jesus Cristo disse. Parecidos, mas trazem problema, se enraizam, trazem problema. É a semente falsa. É a semente falsa e está cheio deles. Há 20 anos atrás, quando eu li essa parábola, a gente pensava assim, ó. O joio é as pessoas do mundo, pode ser parente, que não é de Jesus, todo mundo é joio. A igreja é tudo boa semente. Mas depois os anos passam, você começa a enxergar o que é o evangelho. Você vai ver que tem pior joio dentro da igreja do que fora, às vezes. O pior está dentro da igreja. Filho do diabo, cheio de todo engano, malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor? O que Jesus Cristo disse? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque a verdade não tem nada a ver com ele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. É mentiroso e pai da mentira. Ele é pai da mentira. Vamos para outros textos. Judas, penúltimo livro do Novo Testamento. Vamos ler lá bastante coisa. Os irmãos vão ter paciência um pouquinho? Sim. Então, Judas. Judas aqui fala coisas importantes. Vamos lendo com calma, né? Então, primeiro ele diz assim, no versículo 3, são só 25 versículos, Judas. Ele diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. O que ele está dizendo? Olha, batalhar pela fé, lutar pela fé, ficar na fé, firmado na verdade, diligentemente, com bastante atenção, cuidado, diligência. Olha lá, versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam nosso único e soberano Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então eles transformaram a graça de Deus em libertinagem, né? E eles negam o único Senhor soberano, Jesus Cristo. Continua. Agora ele vai começar sobre certos castigos que o pessoal da velha aliança teve. Olha lá. Quero, pois, lembrar-vos, embora estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio,
Isso tem um monte de assunto, mas nós estamos focados só no joio e os filhos do diabo. Ele tem guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora esses que transformaram a graça em libertinagem, ora estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Olha lá, depois você marca, ele vai lá no Velho Testamento e lembra de Caim que matou Abel. E movidos por ganância, se precipitaram no erro de Balaão. O que Balaão fez? Ele recebeu dinheiro de Baraque para amaldiçoar Israel. Pereceram na revolta de Coré. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelida pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive proparolando grande arrogância, são aduladores dos outros, movidos por interesses, outros por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente prometidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Olha lá, são esses que promovem as divisões sensuais, não têm o Espírito. Essas pessoas não têm o Espírito Santo. Mas onde eles estão? Dentro das igrejas. Vós, porém, amados, edificantes na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a vós, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Até aí. Então aqui ele mostra um quadro dessa gente. Se você ler descuidadamente, parece que essa gente está longe da igreja. Não. É gente no meio cristão que transformaram a graça de Deus em libertinagem, nessa coisa toda que você está vendo aí. O que Jesus Cristo disse para aquele povo? Vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os seus desejos. E aqui ele cita Caim. Vamos lá para 1 de João capítulo 3. 1 de João 3. Vamos ver uma coisa que João falou a respeito de Caim, lá da velha aliança, aquele que matou Abel. 1 de João 3, vamos ler versículos 11 e 12. Olha lá. Porque a mensagem que dele ouviste desde o princípio é essa: que nos amemos uns aos outros.
Não segundo Caim, que era do maligno. Olha que João fala que Caim era do diabo. O que Jesus Cristo disse para aquele povo? Caim foi o primeiro filho que o casal teve. Para você ver como a queda destruiu tanto a raça humana. Que o primeiro filho que eles tiveram, depois de estarem pervertidos, destruídos, como eu já te expliquei isso, lá no finzinho, João qualifica que aquele filho era do diabo. Era do diabo. Era do diabo. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. João cita Caim como sendo de quem? Do maligno. Porque as suas obras eram más. O que ele fez? Assassinou o seu irmão, porque as obras do irmão eram o quê? Eram justas. Vocês aceitam isso que eu estou dizendo? Estão entendendo direitinho? Então vem uma pergunta, mas pastor, é o que a Bíblia mostra. Jesus disse para aquele povo religioso: vocês são do diabo, o diabo é vosso pai, e isso que vocês estão querendo fazer é satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o começo, não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então Caim era de quem? Era do maligno. Agora vamos para a 2 de Pedro, está aí pertinho. Texto que nós já lemos muito, né? 2 de Pedro, capítulo 2. Olha aqui o joio fazendo a obra desde aquele tempo. Versículos 1 em diante. Olha o que ele diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Olha eles aqui. O que esses são falsos mestres? São mestres mais falsos. O que esses mestres pregam? Eles estão com a palavra de Deus, eles pregam a velha aliança, eles são falsos mestres. Eles têm o que ensinar, mas é falso. E assim haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, com forma delicada, né, com jeito, com astúcia, dissimuladamente eles vão introduzir o que no meio da igreja? Olha o joio. Eles vão introduzir heresias que vão trazer destruição, ensinamentos, coisas que vão trazer destruição para as pessoas, até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Quem é o soberano Senhor? É Jesus Cristo. Então eles vão negar Jesus Cristo. O que é negar Jesus Cristo? Não é falar assim, em nome de Jesus, não, eu não creio em Jesus. Não, negar Jesus Cristo é esconder a obra da cruz, o sacrifício perfeito, e naquilo que prega, anular o que Cristo fez. Isso é negar. Não adianta eu falar que creio em Jesus e negar o que ele fez por mim. Negar é esconder o feito dele em favor de toda a humanidade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Eles vão trazer a destruição sobre eles. Olha lá, movidos por avareza. Avareza, eles, é dinheiro, 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 dinheiro. Movidos por avareza. Não, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Olha lá, muitos seguirão as suas práticas libertinas. O que Judas disse? Transformaram em libertinagem a graça do nosso Senhor soberano. Ele está dizendo que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Não são poucos, são muitos. Muitos, mais do que a gente imagina. Seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, presta atenção. Isso tem muito peso. Por causa deles, o caminho da verdade, que é o Evangelho, terá uma má fama. Vocês estão entendendo? Terá uma má fama por causa deles, das coisas que eles praticam. O caminho da verdade será infamado. As pessoas não vão querer, não vão crer. Tudo isso que eles praticam vão ser obstáculos para as pessoas não chegarem no Evangelho. Será infamado o caminho da verdade. E movidos por avareza, presta atenção, que governa eles é o dinheiro.
farão comércio com as pessoas, comércio com a fé, comercializarão a fé. O que é comércio? É você vender um produto. Eles estão vendendo essas coisas, vendendo uma falsa fé, vendendo um produto com a palavra de Deus na mão, comercializando a fé das pessoas. O que você vê direto isso aqui. E movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Palavras fictícias é criar uma ilusão. E levar a pessoa, iludir a pessoa a fazer uma coisa assim, que nem uma hipnose, levar a fazer uma coisa que você quer, dominada pela tua ilusão, pela tua fictícia, a ilusão que você pôs na cabeça dela. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a destruição deles não dorme. Uma pessoa ligou para mim e falou assim: pastor, por que Deus não derruba todos esses falsos profetas? Não, tudo isso tem um propósito. O juízo lavrado a longo tempo não vai tardar. Deixa o tempo passar. Farão comércio de vós. Olha o que nós vemos hoje, o comércio. Tudo, leva isso para cá, dá uma oferta de 1.000, manda isso, dinheiro, é a Bíblia do semeador, é a Bíblia, e vende. O púlpito deles virou um balcão de negócio. O consumidor é a igreja deles mesmo, tem que comprar. A igreja lança, olha, agora nós temos a Bíblia da nossa igreja, olha esse nome aqui. Então, todo mundo aqui tem que comprar. A igreja tem 3.000 membros, ele vai vender 3.000 Bíblias, ele não vai dar para as pessoas. Vai comprar. Você pode ver que as igrejas assim, cada um tem a Bíblia, tem até a foto deles na capa, é a Bíblia deles, da igreja deles. Vocês já viram isso ou não? Movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Filipenses capítulo de número 13, vamos lá. Os inimigos da cruz. Olha o joio aqui. Filipenses capítulo 3, textos que nós lemos muito aqui. Irmãos, versículo 17. Filipenses 3, 17. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes nós. Por que Paulo fala, olha, observe aqueles que estão andando segundo o nosso modelo? O que Paulo pregava? Paulo mandou observar isso. O que Paulo pregava? Paulo pregava o evangelho. Então fala, olha a forma que a gente está pregando, fazendo a coisa. Olha aqueles que fazem igual. Observai esses que você tem que olhar e dar atenção. Os que pregam o evangelho. O que Paulo pregava? O Cristo crucificado. Evangelho. Olha os que fazem igual o modelo que vocês têm visto em nós. Por que Paulo está alertando? Aí ele fala, porque muitos andam entre nós, dentro da igreja, olha o joio. O servo perguntou, Senhor, não plantaste semente boa? Como nasceu o joio no meio? Ele falou, o inimigo veio e plantou ali. Semeou, é assim o reino dos céus. É semelhante a isso, Jesus Cristo está dizendo. É assim que vai acontecer. O inimigo veio, quer que arranquemos? Não, deixa tudo junto. Por isso que às vezes vem pessoa na igreja, dá um problema, dá trabalho, cria problema, arruma tanta confusão. É joio, gente. É joio, pode ter certeza disso. Gente que se levanta como liderança, arruma cada confusão, desvia a fé de um monte de gente. É tudo joio. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e vos digo até chorando. Olha, Paulo sentia isso. São inimigos da cruz. Eles não estão dizendo, olha, eles estão fazendo alguma coisa errada na igreja, eles estão se opondo a mim. Não, eles estão dizendo que são inimigos da cruz. Muitos que andam entre nós. Vou ler de novo. Sede meus imitadores, observai os que andam segundo modelos que tendes nós, porque muitos andam entre nós, estão lá no meio, ó. Os quais repetidas vezes eu vos dizia, vos digo agora até chorando lá, são inimigos da cruz de Cristo. Não falam da cruz, anularam a cruz, anularam o sacrifício. São inimigos. O que é inimigos? Vem contra. Inimigos da cruz de Cristo,
o destino deles, eles já estão destinados, olha o joio. O destino deles já está traçado. O destino deles é a perdição. O Deus deles não é. Eles estão lá com a Bíblia na mão falando de Deus, de Jesus, orando em nome de Jesus. Mas o Deus deles é o ventre, é servir a si mesmo. Eles são o Deus deles mesmo. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, infamar aquilo que é verdadeiro. A glória deles está na sua infâmia. Olha lá, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, é o evangelho da terra. Você vai comer o melhor, vai ter a melhor casa, melhor carro, melhor dinheiro, vai comer o melhor, vai ter iate, apartamento, casa na praia, cobertura, é isso, você vai prosperar, Deus vai te dar sabedoria, congresso para isso, congresso para aquilo. O Deus deles é o vento. A pregação deles só se preocupa com as coisas da terra. Não pregam mais vida eterna, não pregam a palavra da cruz. Visto que só se preocupam com as coisas da terra. Aí ele fala assim, a nossa pátria não é aqui da terra, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. O Deus deles é o ventre. Meus irmãos, eu conheço tanta gente que quando começou com o coração sincero. O alvo era, a gente falava muito naquele tempo, ganhar almas para Jesus. Se bem quem ganha Jesus, a gente não ganha nada. Quem convence é Ele. Mas conforme o tempo foi passando, essa gente foi crescendo, a situação da igreja foi melhorando, foram ganhando dinheiro, mudou todo o discurso, virou uma igreja comercial, virou uma igreja empresa. O Deus deles é o vento, só se preocupam com as coisas da terra. Só se preocupam com as coisas da terra. Está claro isso na mente de vocês? Está bem claro? Então, é um tempo de ter muito discernimento. Paulo disse o quê? Repare no modelo que viste em nós. O que Paulo pregava? O evangelho. Olha para quem prega o evangelho, não olha para eles não. Para essas coisas não. Agora voltemos. João 8, aonde começamos. Quero ler de novo desde o versículo 37. Vamos ler desde o 31 para terminarmos. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí Jesus diz: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me. Olha eles se opondo, queriam tirar a vida de Jesus. Porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes junto do vosso Pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, pratique as obras de Abraão. Agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, o que ia acontecer? Certamente vocês me amariam, haviam de me amar, porque eu vim de Deus e estou aqui. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí Jesus diz: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Ele responde: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. O joio, presta atenção, o joio é incapaz de ouvir a palavra da verdade. Ele é incapaz de ouvir a minha palavra. Jesus Cristo diz. Aí ele diz: vocês são do diabo, que é o vosso pai,
e vocês querem satisfazer-lhes o desejo. Aí ele diz quem é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. É mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus Cristo disse, vocês são... Eu poderia fazer a leitura até o fim, mas vamos parar por aqui. Olha, Jesus disse isso, não disse? Então isso aqui é verdade. Vocês são do diabo, o diabo que é o vosso pai. Vocês querem satisfazer os desejos dele. O que aquele povo estava sentindo? Repugnância a Jesus. Queriam tirar a vida dele, queriam matá-lo, eliminá-lo da religião deles. Esse era o desejo do vosso pai, que Jesus Cristo disse que era o diabo. E quereis satisfazer os desejos, ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, concluindo, o pai da mentira quer que a igreja acredite na mentira. Levantou um monte de joio que profere a mentira para ocultar o quê? A verdade. Quem é o joio? São os filhos do diabo. O que é a boa semente? São os filhos de Deus, os nascidos de novo. Fala assim, amém.